Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Hoje estou aqui para falar sobre as duas pernas. O que você aprende, o que você percebe sobre duas pernas? As duas pernas que um ser humano tem simbolizam o fato de que um ser humano não pode viver sozinho. Mas não é que ele não pode viver sozinho em sentido de ele ter um homem. Tipo, um homem ele não pode viver sozinho, tá bom? Mas não que o homem não pode viver sozinho em sentido de ele ter uma esposa. Não, não é isso. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a um ser humano ter o Espírito Santo. Cada porção de um ser humano, do corpo dele, o ser humano tem dois olhos, tem duas narinas, tem lábios, a parte de cima e a parte de baixo, tem duas orelhas, tem duas pernas, tem duas mãos. Isso tudo reflete o fato de que um ser humano não pode viver sozinho. Você me entende? Ele tem que ter o Espírito Santo dentro dele, para que ele possa entender a caminhada da vida. Tem pessoas que ficam perguntando na internet a razão na qual a gente vive. Perguntam por que é que a gente existe neste mundo. Se perguntam. Tem pessoas que querem saber por que é que a gente existe neste mundo. Você quer saber por que a gente existe? A gente existe porque estamos na Terra para refletir a imagem de Deus. Fomos dados, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa viver para agradar a Deus com as nossas ações espontâneas. Você me entende? O livre-arbítrio nos dá o livramento. O livre-arbítrio nos deixa libertos para a gente fazer o que a gente quer. E quando você faz o que você quer, o que você... como posso explicar? O que você... É que tem duas coisas para considerar. Tem a parte onde um ser humano pecou no jardim do Éden e os inclinos dele se baseavam no pecado. E desde aqueles momentos até hoje, um ser humano ele é sujeito de pecado. Ele peca, ele vive em pecado. Você me entende? E o pecado não agrada a Deus. Mas Deus fez um ser humano com o objetivo de um ser humano refletir a glória de Deus aqui na Terra. Refletir a grandeza de Deus aqui na Terra. Porque um ser humano tem carne. Os anjos não têm carne lá no céu. Os serafins que cantam Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. São seres vivos, mas não têm carne. Só um ser humano tem qualidade de ter carne. O corpo carnal, você me entende? Só um ser humano tem essa qualidade. Mas Deus, no início, ele deu ao Adão pureza. Ele deu pureza para o Adão. E a pureza que Deus ofereceu para o Adão era uma pureza que todas as vezes que um homem podia articular-se no jardim do Éden, vivesse, movendo no jardim do Éden, Deus ficaria feliz. Você me entende? Deus ficaria feliz se o Adão movesse, vivesse no jardim do Éden, sendo que foi lhe oferecido um livre-arbítrio e pureza. Deus ficaria feliz. Porque quando o homem fica se comportando no jardim do Éden, sendo que foi lhe dado o livre-arbítrio, Deus ficaria feliz. Mas uma vez que o homem pecou e os inclinos dele, acompanhado pelo livre-arbítrio dele, foram inclinos que são sujos, inclinos de pecado, inclinos de desobediência. Então Deus não é
o caráter de Deus não é assim. Você me entende? O caráter de Deus não é assim. Então quer dizer que um homem agora já é sujeito do pecado, os inclinos da carne, os inclinos de pecado. E a gente vê Deus tentando criar diferentes tipos de alianças. No Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus ele fica criando alianças. Criou a Arca da Aliança, usou o Arão, usou o Moisés, usou o Joshua, usou reis, usou profetas. Até que esses não são alianças, são apenas homens que foram usados. Mas a aliança foi a Arca da Aliança que Deus criou para se voltar a um homem. Você me entende? Sim. E o Senhor Jesus Cristo foi também uma aliança que Deus pôs para se aproximar de um homem. Você percebe? Sim, Jesus Cristo foi uma aliança que Deus colocou ali para se aproximar de um homem. E a gente vê também o Arão purificando as pessoas. Purificando as pessoas dos pecados. Tinha regras ali que o povo de Israel não tinha que praticar. Quer dizer, tinha restrições, tinha coisas que o povo de Israel não tinha que praticar. Se praticasse, então quer dizer que eles iam ser pecadores. E quando são pecadores, eles não podiam mais acessar a presença de Deus. Por isso que o Arão ele era digno, ele era puro para fazer os rituais que agradavam a Deus. Queimar o incenso que vai para cima para alegrar o coração de Deus e tudo mais. O Arão ele tinha acesso, ele era digno, ele era o escolhido, que através da obediência ele ia ser tornado puro e digno para fazer a obra de Deus. Você me entende? Então, quando Adão pecou, o desafio que Deus tem é lutar para arrancar as almas das mãos do diabo. Mas sabemos que a vontade de Deus é que as pessoas não sofram. Mas como é que Deus vai chegar a esta conquista para que as pessoas não sofram? Como? Através do salvamento das almas. Deus usa pessoas, a nós, para a gente ir lá no mundo, ir evangelizar, pregar o evangelho. O evangelho principalmente é para as pessoas que estão perdidas. Todas as vezes que a gente prega o evangelho é para que você venha crescer espiritualmente, para que você tenha uma mentalidade de Cristo, para que você venha crescer, porque o evangelho está aqui para te fazer crescer. Quando você vive em pecado, você é uma criança, porque você você não se comporta, você falta disciplina, você não se comporta, você faz coisas que te destroem, você continua fazendo coisas que te destroem, você fuma, você se envolve com diferentes tipos de mulheres, você fica namorando lá no mundo à toa, você se comporta como uma criança. Mas quando você aplica a Bíblia na sua vida, você cresce. Por isso que eu digo que o evangelho é para as pessoas que estão lá no mundo, que estão perdidos. O evangelho não é para o pastor, não. O pastor está bem, cresceu. Os que cresceram, cresceram. A Bíblia fala de comida de leite e comida sólida. O apóstolo Paulo vai ler lá no Novo Testamento. Você vai encontrar lá certamente o apóstolo Paulo quando diz tem leite e tem comida sólida. Leite simboliza ensinamentos pacientes, ensinamentos que têm uma estrutura de paciência para ensinar pessoas que ainda não se converteram, são ímpios. É leite. E comida sólida são ensinamentos que são dedicados para as pessoas que estão no reino de Deus, mas de alguma forma faltam um pouco de conhecimento para
para fazer a vontade de Deus. Comida sólida são ensinamentos pesados para as pessoas que estão aqui na presença de Deus. Mas comida de leite, ou seja, leite é para as pessoas que estão lá no mundo, que precisam de paciência para a gente ensiná-los para virem para cá na presença de Deus. Não sei se você me entende. Sim. Então, estou aqui explicando que todo esse tempo Deus quis se aproximar de um homem. Mas o que alegra a Deus, o que exalta a Deus é ver um homem com todo o livre-arbítrio que ele foi lhe oferecido, ele adorando a Deus. É o que Deus quer, mas é uma batalha muito enorme. É uma batalha muito enorme. Até hoje que eu falo, é uma batalha muito enorme. Que um homem com o livre-arbítrio que foi lhe dado, ele voltar a Deus. Ele se voltar a Deus com o livre-arbítrio que foi lhe dado. É uma batalha muito enorme. É uma batalha muito desafiante. É um desafio muito enorme. Que um homem com o livre-arbítrio que foi lhe dado se voltar a Deus. Porque o livre-arbítrio deixa claro. Ou seja, o livre-arbítrio não força um homem a ir a Deus e nem força um homem a ir para o diabo. Mas eu te falo que quando você desobedece a palavra de Deus, automaticamente o diabo toma posse da sua vida. E não há nada que você possa fazer para isso. Quando você rejeita os ensinamentos de Deus, o diabo ele toma posse da sua vida. Toma posse automaticamente. Porque o que ele faz? Ele é um invasor, destruidor. Você me entende? Abaddon, Apolion, como a Bíblia fala. O destruidor veio para roubar, matar, destruir. Roubar, rouba. Injustiça habita no diabo. Porque é isso que o diabo quer. Destruir. Desestruturar o que Deus tem criado. Eu estava falando em outras emissoras aqui que quando pessoas se casam e desejam ser felizes, o diabo está ali se preparando para destruir. Inclusive, amaldiçoar uma criança dentro do ventre da mãe. Olha o nível de inferno que o diabo cria. O diabo cria um inferno para destruir uma família. Está amarrado isso, mas é verdade. Quando um casal se casa, o diabo fica ali se preparando. Preparando algo maciço para destruir. Você já viu, você já notou que na família sempre tem uma pessoa que fica criando contendas, uma pessoa que tem maldade, uma pessoa que não gosta de viver em paz. Você já notou que numa família sempre tem uma pessoa que não gosta de paz, uma pessoa que não gosta de ver paz. Quando há paz, a pessoa não gosta. Numa família sempre há uma pessoa assim, que não gosta de paz. É o diabo que usa aquela pessoa para destruir. Essa pessoa fica feliz quando algo não está bem. Essa pessoa fica feliz quando há brigas. Brigas alimentam aquela pessoa. Quando há brigas, aquela pessoa fica feliz. Fica feliz. Mas quando as coisas estão sendo... as coisas têm paz. Quando há paz, essa pessoa não gosta. Gosta quando há brigas. O diabo usa essa pessoa. Porque é o que o diabo faz. Mas quando as pessoas intercedem, estão no espírito, acordar de madrugada e confrontar o inferno, o diabo fica enfraquecido. Porque quando você se volta a Deus com todo o seu coração, quer dizer que Deus ele é forçado a te responder. Assim como está escrito, naqueles dias você me buscará com todo o seu coração e eu te responderei. Está escrito. Então, as duas pernas que você vê no corpo de um ser humano representam o fato de que você não pode viver sem Deus. Você, meu amigo que me escuta agora, você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Deus. Essas duas pernas que você vê no corpo de um ser humano, não, espiritualmente falando, principalmente sólidos, de uma maneira sólida, não representam tua esposa, não, representam Deus.
Tua esposa também tem 2 pernas. Você também tem 2 pernas. Um passarinho tem 2 pernas. O que mais? Sei lá. Essas 2 pernas representam o fato de que você tem que ter Deus. Inclusive, essas 2 pernas te ajudam para locomover, mover, para você conseguir andar. Você me entende? E você pode se locomover fisicamente, você andar com essas 2 pernas fisicamente. É possível, sim. Mas espiritualmente, para a sua vida, andar, você precisa de Deus. Não importa se você é solteiro, casado, não importa. Você precisa, meu amigo, minha amiga, de Deus para que então a sua vida venha a andar também. Fisicamente você pode andar, se locomover, ir para lugares onde você quer, mas espiritualmente você precisa de Deus. Essas 2 pernas que você vê aí no seu corpo simbolizam que você tem que ter a presença de Deus. Há detalhes no corpo de um ser humano que refletem quem Deus é. Mas a forma mais explicativa, a forma mais representativa, a forma mais exemplar de como a gente pode decifrar o caráter de Deus num ser humano é o caráter interior de um ser humano. O que a pessoa é por dentro. Você me entende? Pessoas podem ser bonitas por fora, pessoas podem ser bonitas por fora, mas quando a pessoa é feia dentro dela, essa pessoa não reflete o caráter de Deus. Quando você lê ali no Antigo Testamento, você vê o Elias exterminando os falsos profetas. Você vê, os falsos profetas estavam sendo exterminados por causa do que eles eram dentro deles. O Elias, ele não olhou para o caráter exterior deles, não. Ele olhou para o que eles o que eles são dentro deles. O Elias, ele não olhou para aquilo que os falsos profetas eram por fora, não. Ele olhou para aquilo que os falsos profetas eram dentro deles. No tempo de Noé também, o que fez todo mundo ser exterminado é também aquilo que eles são dentro deles. Não o que eles são por fora, não. Mas o Noé, por sua conta, por causa do caráter dele, ele então alcançou a misericórdia divina e salvou a família dele, inclusive os animais também, que eram dignos de entrar na arca, por natureza, cujo o Senhor tinha mandado para o Noé fazer assim. Então, esses são fatos que você deve considerar quando o assunto é caminhada com Deus. Seja casado ou solteiro, por favor, caminhe com Deus. Tenha uma comunhão com Deus. Tenha uma relação com Deus. Tenha uma relação muito firme com Deus. Deus quer caminhar contigo. Você está sofrendo? Imagine sofrendo com Deus. Imagine você sofrendo com Deus. Como vai ser? Porque quando você sofre com Deus na tua vida, você está sofrendo, sim, mas tens Deus na sua vida, quer dizer que você vai longe. Sim, você vai longe. Porque quando você sofre tendo o Espírito Santo dentro de ti, quer dizer que você está sofrendo, mas você não está derrotado. O teu sofrimento é como uma mulher que dá parto. Você me entende? É como uma mulher que dá parto. Ela geme, sente dores, sim, mas dores que vão trazer um filho. Quando um cristão sofre, é sempre assim. Quando um cristão sofre, é assim. É assim. Quando um cristão sofre, é assim. Sofre, mas o sofrimento dele não é em vão, está dando parto. Que é incomparável com pessoas lá no mundo, lá. Lá no mundo, quando você sofre, sofre. Chega um tempo, você tem depressão, às vezes você pensa em se matar, sei lá. Mas no reino de Deus, quando você sofre, certamente Deus está te preparando para alguma coisa nova. Amém? Deus está te preparando para algo novo. Uma coisa nova.
Não mais uma vida qualquer, não. No reino de Deus, quando você sofre para eventualmente você ter uma história para contar para pessoas. Para eventualmente você ter uma história para falar para aqueles que ainda não sabem da verdade. Porque você nunca pode falar de Deus se você nunca sofreu. Você só pode falar de Deus se você já sofreu na sua vida. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu lá na cruz. E hoje Ele é o nosso Salvador, o Senhor. Você nunca vai ser digno de falar de Deus se você não sabe o que é sofrimento. Porque a pregação que tem que salvar a humanidade, que emerge de um pastor, essa pregação tem que ter raízes. E como é que essas raízes são geradas? Essas raízes são geradas quando esse pastor já sofreu um dia. Só se você sofreu um dia, você vai ser digno de falar de Deus para as pessoas. Você fica digno de falar de Deus para as pessoas se você já sofreu um dia. Se você nunca sofreu um dia, como é que você vai cuidar de pessoas que estão sofridas? Você tem que saber entender a dor das pessoas. Porque entenda, ter uma caminhada com Deus tem algo a ver em você amar a Deus. Você ama a Deus. Então, quando você ama a Deus, você ama as ovelhas de Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo perguntou ao Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor. E ele disse: cuide das minhas ovelhas. Quando você ama a Deus, você não olha para as pessoas. Você não fica criando amizades que vão interromper com a tua relação com Deus. Não! Mas você se foca naquilo que importa. Você se foca naquilo que vale a pena. Você não fica criando amizades com pessoas que vão interromper com a tua relação com Deus. Não! Mas você fica firme, forte, para anunciar a grandeza de Deus na frente dos ímpios. Pessoas que não creem, pessoas que, sei lá, estão vivendo uma vida oca, uma vida vazia, uma vida de vaidade. Quando você ama a Deus, você mantém as promessas de Deus dentro de ti. Porque a Bíblia não mente. O que a Bíblia fala é a verdade. E quando você crê em Deus, você certamente, meu amigo, você mantém as promessas de Deus dentro de ti. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a casa construtiva na rocha. A Bíblia é a construção na rocha. Você me entende? É a rocha. A Bíblia é a construção na rocha. Você crê na Bíblia? Então, és uma casa construída na rocha. Vier o que vier, você está firme. Porque a Bíblia é uma casa construída na rocha. Você me entende? Então permanece firme nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe. Eu te amo tanto e Deus te ama também. Tchau, tchau.